Se você já perguntou para alguém qual que é a melhor linguagem de programação, com certeza você já ouviu. Depende porque cada uma tem uma característica, um propósito diferente. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai entender a base por trás disso. Como que funcionam as linguagens de programação? O que acontece depois que eu escrevo meu código? Quais são os tipos? Quais são as características? A gente vai entender a base que você precisa saber como programador. Bora pro vídeo? Olha, apesar de parecer algo muito complexo, entender o princípio por trás das linguagens de programação, quando a gente fala em linguagens, o propósito é o mesmo independentemente do contexto, seja linguagem de programação ou a língua que a gente se comunica. Então, o propósito de uma linguagem é a comunicação. Então, a linguagem de programação ela vai possibilitar com que você se comunique com a máquina. Então, uma linguagem é um conjunto de regras e símbolos para que você escreva programas que sejam executados pelo computador. É a forma que a gente tem de dar instruções para a máquina para que ela consiga de fato entender. Então, é a maneira que um programador consegue se comunicar com a máquina para que ela consiga entender e executar ali aquela tarefa. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que o que a máquina entende de fato é muito diferente do que você escreve. Sabia disso? Mas antes da gente entender mais sobre isso, eu preciso dizer que esse conteúdo aqui faz parte de uma playlist fantástica, que se você ainda não conhece, você precisa conhecer. É uma playlist de introdução ali à programação, onde eu já falei sobre estudo de dados, já falei sobre lógica da programação. A gente está abordando os temas base ali que todo programador precisa saber de fato. Conteúdo muito legal, gratuito para você, que é apoiado pela escola DNC. Então, esse conteúdo, toda essa playlist, esse vídeo aqui, é um oferecimento da escola DNC, que busca justamente formar profissionais ali que sabem muito bem os fundamentos. Aliando, então, uma boa base em ciências da computação com conhecimentos que são tendência de mercado, tecnologias que são muito utilizadas ali no mercado, a escola DNC consegue atingir índices superiores a 98% de empregabilidade. Não tem mágica, é metodologia e muito estudo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação em tecnologia da escola DNC, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, para a gente conseguir visualizar aqui, como que você faria se você precisasse automatizar uma tarefa que você faz no seu dia a dia? Vamos supor que você costuma editar fotos e retirar fundos dessas fotos ali no Photoshop ou no Canva, que seja. E você quer automatizar isso porque você quer tirar o fundo de várias fotos de uma vez. Como que você poderia fazer isso? Você poderia falar em alto bom som pro computador, eu quero que você remova o fundo de todas essas fotos aqui, mas ele não iria entender. Então, como que você pode se comunicar com ele? Através das linguagens de programação. Então, através de uma linguagem de programação que tem as suas regras ali estabelecidas de sintaxe, você vai conseguir escrever instruções que a máquina possa de fato entender para executar aquela tarefa. Então, você vai precisar estabelecer um raciocínio lógico, onde você tenha ali etapas a serem executadas para que você consiga o seu objetivo, que é retirar o fundo daquela foto. E cada etapa dessa, cada passo ali desse algoritmo que a gente está desenvolvendo, vai ser uma instrução que você está dando para sua máquina para que ela consiga, no fim das contas, desenvolver e executar aquela tarefa. Mas assim como eu disse, aquilo que você escreve, o if else que você escreve ali, não é o que de fato a máquina entende. Então a máquina, ela vai entender linguagem de máquina. E como que faz pra gente sair do que você escreve ali para chegar em uma linguagem de máquina? Então existe todo um processo ali no meio entre o código fonte e o código de máquina que a gente precisa entender. E aí você pode estar se perguntando, mas por que a gente não escreve logo em linguagem de máquina? Porque é muito difícil para nós seres humanos entender uma linguagem de máquina. É um amontoado de zeros e uns, Então fica muito difícil. Então a ideia da linguagem de programação é se assemelhar cada vez mais à comunicação humana, para que seja o mais natural possível com a nossa forma de comunicação, para que você sinta que você está de fato conversando com a máquina. Então a tendência das linguagens modernas ali é aproximar a sua sintaxe ali da escrita humana, para que isso seja natural. Agora, falando justamente dessa questão de linguagem de máquina, você sabia que nos primórdios da programação a gente furava cartão? Isso mesmo, então você escrevia os seus programas furando cartões para que você consiga inserir dados ali no computador. E o tamanho desses programas era até limitado justamente pelo tamanho dos cartões. Olha só que loucura! É claro que a gente não quer mais furar cartões, Então, pensando justamente como que a gente faz para transformar o nosso código em uma linguagem que a máquina consegue entender. Existem várias estratégias nesse sentido que a gente vai entender aqui. Algumas linguagens utilizam a estratégia da compilação.
que são as linguagens compiladas justamente, onde você vai converter todo o código-fonte em linguagem de máquina, gerando um executável que vai ser executado ali pelo computador. E é por isso que essas linguagens compiladas tendem a ser mais rápidas em tempo de execução, apesar de você ter todo esse processo de compilação que precisa ser feito antes, né? Nesse tipo de estratégia, um ponto negativo é que fica mais difícil debugar, já que você está convertendo tudo ali em código de máquina. E outro ponto importante é a portabilidade, porque você gera o binário, o executável, correspondente a cada plataforma. Então, se você estiver gerando uma plataforma diferente, você tem que recompilar aquele programa. 2 exemplos de linguagem puramente compiladas ali, o C e o C++. Agora, além da compilação, a gente também tem a interpretação, que são as linguagens interpretadas, né? Então, ao invés de elas converterem o código-fonte todo de uma vez em linguagem de máquina, esse código ele vai ser traduzido e executado linha por linha através de um interpretador. Então, esse interpretador vai traduzindo cada linha para que seja executado. O ponto positivo é que, como você não precisa converter tudo de uma vez, todo o código-fonte em linguagem de máquina, você não tem esse tempo de compilação, mas também a execução tende a ser mais lenta, porque você tem esse processo de tradução ali para que seja executada cada linha. Agora, 2 pontos importantes em relação a linguagens interpretadas é que, além de facilitar o debug, porque você tem ali o código-fonte, você acaba também tendo mais flexibilidade nessa questão que eu falei de portabilidade, porque você não está convertendo em linguagem de máquina de uma vez. Então, o interpretador ele pode ter a flexibilidade de converter de acordo com a plataforma que você está executando. Exemplos de linguagem interpretada: Python, PHP e JavaScript. Então, se a questão de compilar faz com que a gente ganhe em tempo de execução, mas a parte da interpretação também ajuda a debugar e também na flexibilidade em relação à portabilidade de plataforma, que tal se a gente unir o melhor dos mundos? Aí surgiram justamente as linguagens just in time. E como que funciona essa estratégia? Nessa abordagem, a gente continua interpretando as linguagens, mas a gente também vai compilar elas. Então, a gente vai unir as duas coisas. Mas como que pode isso? Então, a ideia é que a gente vai compilar só a parte que realmente vai ser executada. A gente não vai compilar o programa inteiro de uma vez. E isso acaba trazendo um ganho tremendo de performance, porque você vai utilizar o processo de compilação que já é rápido e ainda em partes isoladas do seu código. Ou seja, apenas na hora certa. Por isso que tem o nome Just in Time. Exemplos de linguagem que utilizam essa técnica: o JavaScript e o PHP a partir da versão 8. Para a gente entender um pouquinho a diferença entre linguagens interpretadas e compiladas de uma forma mais lúdica, imagina que você é um chefe de cozinha ali que precisa ensinar uma receita para uma equipe de cozinheiros que só fala chinês e essa receita está em português. Então, nas linguagens compiladas, você vai reescrever toda a receita em chinês e entregar ali para os cozinheiros fazerem a sua receita. Já na linguagem interpretada, você vai ter um intérprete ali do lado que vai traduzindo instrução por instrução à medida com que você for falando as instruções ali para os cozinheiros. Então, dá para entender um pouquinho a diferença que é. Claro que se você traduzir tudo de uma vez e os cozinheiros tiverem acesso a todas as informações, a tendência é que a execução do prato seja mais rápida. Afinal, tá toda a informação ali para eles olharem e já executarem o prato. Agora, quando você está traduzindo simultaneamente, tem aquele delayzinho ali entre a tradução, então dá pra gente mentalizar como que seria essa diferença. Outra característica que você precisa entender em relação à linguagem de programação é a tipagem, né? Existem várias tipagens em linguagem de programação. As linguagens de tipagem forte são linguagens que são mais rigorosas em relação aos tipos de dados. Então, você não consegue fazer operações com tipos de dados diferentes. Por exemplo, em Python, que é uma linguagem de tipagem forte, você não conseguiria somar uma string com um número, porque são tipos de dados diferentes. Você precisaria converter a sua string em número ou converter o seu número em string para que você consiga fazer uma operação entre essas duas variáveis. Agora, já em JavaScript, você conseguiria sim somar uma string com um número, porque JavaScript é uma linguagem de tipagem fraca. Além dessas tipagens, a gente também tem a tipagem dinâmica. Então, quando uma linguagem tem tipagem dinâmica, né, os tipos, eles são inferidos em tempo de execução. Isso quer dizer, isso te permite, na verdade, mudar o tipo do dado ao longo do programa. Pegando o exemplo do Python. Python é uma linguagem de tipagem forte, porém com tipagem dinâmica. Isso te permite ali mudar o tipo da variável ao longo do programa. Então, se você tem uma variável que armazena um número, depois você pode fazer essa mesma variável armazenar um tipo de dado diferente, como por exemplo um texto. Agora, na tipagem estática, os tipos são verificados em tempos de compilação. Então, antes de ser executado,
esses tipos ali, eles são verificados. E isso faz com que você não possa mudar o tipo de uma variável ao longo do programa. Swift, por exemplo, que é a linguagem que eu trabalho, é uma linguagem de tipagem forte e tipagem estática. Então, em Swift, você precisa declarar explicitamente os tipos das variáveis e elas não podem mudar ao longo do programa. Assim mesmo, você não consegue fazer ali operações entre tipos de dados diferentes. Já o JavaScript, por sua vez, é uma linguagem de tipagem fraca e dinâmica. Então, ali você consegue fazer operações entre tipos de dados diferentes e você também consegue trocar o tipo de dado ao longo do programa. Enquanto o Python é uma linguagem de tipagem forte, porém dinâmica. Então, aí já dá pra gente entender que cada linguagem vai ter a sua característica nesse sentido e dá pra gente mesclar tipagem forte e fraca, tipagem dinâmica e estática. Outro ponto que você deve considerar em relação a uma linguagem é a sua sintaxe. Sintaxe são as regras de escrita. Então, cada linguagem ela vai ter regras diferentes com que você consiga dar instruções para a máquina. O JavaScript é uma linguagem com uma sintaxe muito tranquila de se aprender. Por isso, muitas pessoas acabam começando justamente pelo JavaScript, pela facilidade da sintaxe, também pelo fato de ser uma linguagem flexível, que você pode rodar no navegador, você não precisa instalar nada para poder rodar o JavaScript, né? Mas, por outro lado, linguagens de tipagem forte, como, por exemplo, o Java e o Swift, também acabam sendo muito interessantes para os iniciantes, justamente pela própria característica de uma linguagem de tipagem forte e estática, onde você vai conseguir absorver muito bem os seus conhecimentos sobre tipos de dados. E principalmente, essa tipagem estática facilita bastante, evitando que você tenha erros ali no seu código, porque você já consegue ter o feedback dos erros mesmo antes de executar o seu código. Isso facilita demais também para quem está começando seus estudos em programação. Então veja, tem os dois lados ali da moeda, eu já falei sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre por que Java tem um hate tão grande de mercado, né? Porque, afinal, linguagens têm características diferentes, propósitos diferentes. Então, o JavaScript vai ter o ponto da sintaxe, da flexibilidade, mas Java, Swift, C# e outras linguagens também podem ser muito interessantes, não só pela característica dessas linguagens, mas também dependendo do nicho que você quer atuar. Com tudo isso, o que você precisa entender é que existem trade-offs em todas as linguagens, cada uma tem características diferentes, e o melhor que você faz é não se apegar a tecnologias e linguagens e não se limitar em relação ao aprendizado a esse mundo fantástico das linguagens de programação. Lembrando que se você está em busca de uma formação que vai te ensinar a base, para que você não seja um digitador de código, mas você entenda o que está acontecendo por trás dos panos e seja um profissional que justamente está em falta no mercado, dá uma olhadinha na formação em tecnologia da Escola DNC, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu quero saber de você, qual linguagem você está aprendendo e por quê? Por que você escolheu essa linguagem? Não deixe de comentar e também comente outros assuntos que você queira ver aqui no canal, principalmente nessa playlist de conceitos fundamentais, introdução à programação para quem está começando. Agora, como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo meu. Se você não comentou, já comenta aí que eu quero ver seu comentário. Olha só, o comentário é do Gustavo Azevedo Oficial. Eu fui Flash Developer, aprendi a programar no ActionScript, assim como eu. E sim, tem tecnologia que vem e vai. Isso é verdade, né? O melhor que você faz, assim como eu falei aqui nesse vídeo, é não se apegar a tecnologias, né? O importante é que você saiba a base. Sabendo a base como programador, você vai aprender qualquer tecnologia que você precise. Então, o fim do Flash, o fim do ActionScript, não foi o fim da minha carreira. A partir daquilo, eu aprendi várias tecnologias ali ao longo da minha carreira para que eu conseguisse continuar me posicionando no mercado, conseguir boas oportunidades de mercado. Então, o segredo para um desenvolvedor, para uma pessoa que trabalha com programação, é estar sempre disposto a aprender coisas novas e principalmente saber os fundamentos. Muito obrigada pelo seu comentário, Gustavo. Eu gosto sempre de conhecer pessoas que começaram pelo Flash, porque isso me dá um saudosismo muito grande. Agora, antes de eu me despedir pro próximo vídeo aqui, eu vou indicar outros dois conteúdos para você assistir na sequência. Um conteúdo vai ser o vídeo que eu gravei sobre a base de fundamentos que você precisa saber como programador. Esse vídeo é super importante. E o outro conteúdo vai ser uma indicação no YouTube. E agora eu vou jogar um pouquinho, porque, cara, fim de semana chegando, né? Não deixe de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal.